Irmãos, graça e paz. Estamos aqui para liberar mais uma palavra pastoral sobre a sua vida. Quero convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar se inscrevendo, deixa ali o seu joinha. E eu quero estar compartilhando com você hoje a respeito de um texto da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 54 a seguir. Se você tiver com a sua Bíblia, quero convidar você a estar abrindo e acompanhando a leitura da palavra de Deus. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentando perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo, o outro disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Hoje eu quero estar falando com você, a respeito de um assunto muito interessante, e eu creio que nós conhecermos sobre isso é algo que será determinante para o sucesso da minha vida e da sua vida. E uma das coisas que eu quero que você entenda nesse assunto, que todos nós temos 2 eu. O eu negativo, que me levará à derrota, ao fracasso, à destruição. Esse eu negativo eu quero determinar de carne, e o eu positivo, que é determinado pela direção do Espírito, onde todas as minhas decisões são baseadas na vontade, no querer do Espírito, da palavra de Deus, a qual, onde eu tomar a minha decisão, movido e direcionado pelo Espírito, eu vou viver o que Deus ele criou como propósito para a minha vida. E a Bíblia deixa claro que existe uma batalha constante acontecendo no meu coração, entre esses 2 eus. E eu creio que não é diferente comigo e com você. E a Bíblia chama isso de carne e espírito. A carne é o velho homem querendo dominar, querendo me levar a ceder às minhas velhas vontades, levando eu a tomar decisões que outrora, antes de eu se tornar uma nova criatura, me levou a um resultado de vergonha, de humilhação e de um distanciar de Deus. E nós denominamos isso aí como o quê? O velho homem. E esse velho homem,
né, segundo a Escritura, ele já morreu. Mas todos os dias nós vemos ele tentando o quê? Ressuscitar em alguns momentos, né, da nossa vida. Você pode, né, ver isso claramente no seu dia a dia. Você já percebeu muitas das vezes quando você recebe uma afronta? Você já percebeu muitas das vezes quando você está diante de um acontecimento, de uma cena, o quanto nesse velho homem ele quer se levantar, né? Ele quer ter atitudes, né, nos levando a um comportamento de infidelidade, um comportamento contrário à vontade e ao querer de Deus. Esse é o velho homem. E nós vemos aqui nesse texto, nessa passar da palavra de Deus, né, ela retrata aqui claramente esses dois erros. Se você olhar algumas páginas atrás, você vai ver que quando Jesus ele vai tomar a ceia com os seus discípulos, que ele pega aquela toalha, aquela bacia de água, né, você vai ver que ele chega diante dos seus discípulos, no momento que ele chega diante de Pedro. Pedro ele diz para Jesus, né, que ele não era digno, e Jesus começa ali a falar, né, que aquele que Jesus não lavasse os pés dele, ele não teria parte, né, no seu reino. E logo adiante o Senhor Jesus ele vai trazer mais ensinamentos, falando da hora que viria, do que estava prestes a acontecer, que muitos deles, né, que eles negariam a ele, voltariam para suas casas. E Pedro, ele se levanta ali no meio dos discípulos, e ele diz: Senhor, jamais eu te negarei. Em outras palavras, eu estou com o Senhor, né, para morrer pelo Senhor. E depois de algumas horas, nós vamos ver, né, Pedro fazendo totalmente o contrário, negando a Jesus. E, né, nós vemos que dentro daquele homem, na verdade, havia dois Pedros, duas vontades. Nós vemos em um instante um Pedro fiel, pronto para morrer, um Pedro entregue ao Senhor, e depois de algumas horas nós vamos ver um Pedro, né, infiel, fugindo e negando o Senhor. Eu e você, nós precisamos entender que hoje nós somos o quê? Nova criatura. Mas ainda, né, nós vemos que esse velho homem, ele quer ressuscitar dia a dia, né? Tem momentos que esse velho homem, ele quer o que? Se aflorar dentro de mim e de você. E se eu e você, nós andarmos, né, sobre a direção e as decisões desse velho homem, nós vamos comprometer o que Deus, ele tem a meu respeito e ao seu respeito. A carne, nós vemos que ela tem um poder muito grande para comprometer os nossos relacionamentos. A carne, ela tem um poder, né, muito grande de comprometer os nossos resultados, e ela vai nos deixar longe de tudo aquilo que Deus, ele tem como propósito para mim e para você. E a Bíblia, nós olhando para a Bíblia, nós vamos ver vários homens
que tiveram as suas vidas comprometidas, né, diante de grandes propósitos de Deus, por decisões tomadas, né, sobre a direção, sobre o comando da carne. A Bíblia está repleta, né, de exemplos como esse. Né, nós vemos isso. Nós vemos Davi, o próprio Davi, daqui a pouco vamos falar um pouco sobre ele, mas do lado positivo, comprometendo a sua família com a decisão tomada na carne. Se você olhar o próprio Sansão, onde a carne governou, onde ele levou, né, a ter resultados não desejados, porque tomou decisão na carne. Esaú, Ló, tantos outros, né, tiveram resultados negativos, né, que comprometeram as suas vidas, as suas famílias, os seus relacionamentos, né, e deixaram de viver, né, aquilo que o Senhor de fato tinha para a vida deles. E a Bíblia, ela me convida, a mim e a você, a nós andarmos no Espírito. E como isso, na verdade, funciona? Precisamos entender que é o Espírito, é Ele que vai dar o quê? O comando. A carne, ela vai me tentar, ela vai tentar a você, porque ela não quer que eu venha ter o quê? Um resultado positivo. E entre essa carne e o Espírito, né, nós vamos ver que vai ter um ponto de decisão, que é a nossa alma. E nós precisamos, né, levar a nossa alma a estar afinada sob o controle do Espírito, E a Bíblia, ela diz, né, para mim e para você, ela nos mostra, nós vivemos no dia a dia, né, que a minha carne, ela adora o conforto. Em nenhum momento ela quer uma situação de desconforto. E a própria Bíblia, ela deixa bem claro, né, que a disciplina, no momento, né, ela não tem, né, momentaneamente, ela não te traz nenhum conforto. Pelo contrário, quando eu tomo uma decisão pelo Espírito, momentaneamente parece que eu estou perdendo, que eu estou indo para um caminho de desconforto. A Bíblia fala que nessa decisão, no momento que nós fazemos ela, parece que ela não é boa. Né? A sua carne vai dizer isso. Né? Parece que não tem nenhum proveito. Mas nós vamos ver que toda decisão, né, que homens e mulheres tomaram, movidos pelo Espírito, obedecendo o Espírito, esses homens e essas mulheres colheram, né, frutos tremendos, né, coisas sobrenaturais aconteceram na vida desses homens. No momento parece que estavam perdendo. Quero te dar alguns exemplos, né, que no seu dia a dia, talvez você, né, que estuda, né, você que deseja alcançar, né, a primazia, algum concurso, um trabalho melhor, né, nos seus estudos e assim por diante. Muitas das vezes, né, no sábado à noite, no domingo, talvez no seu dia de folga, o melhor, o que traria, entre aspas, algum conforto para você, seria você estar saindo com seus colegas, estar em determinados lugares que aparentemente, né, possa te promover alguma alegria. E quando você fica em casa estudando, né, talvez naquele momento é um momento de desconforto, é um momento que a sua alma reclama, a sua carne está ali, né, querendo levar você a deixar o estudo. Mas lá na frente, né, aquilo que naquele momento
parecia um desconforto, você vai ter frutos, que vai levar você a um emprego melhor, uma situação, de êxito na sua vida. A minha carne, a sua carne, esse eu negativo, o pensamento dele é um pensamento de momento, algo que não vai produzir nada para o meu futuro e para a minha eternidade. E nós precisamos entender isso. Tem coisa que no momento, parece que você vai perder. A carne, ela quer te instigar a isso, a você pensar dessa forma. Mas quando nós decidimos pelo Espírito, nós vamos ver que naquele momento, parece que você deixou de usufruir. Mas naquele momento ali, ele vai decidir o seu futuro. O seu futuro. E nós vemos que a razão que muitos de nós não crescemos, nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós, é porque nós decidimos pela carne. E olhando para a vida do apóstolo Paulo, ele vai fazer o que? Uma declaração gloriosa. Paulo, ele disse que ele morria diariamente. E olhando para a vida desse homem, para a entrega dele, para as decisões dele segundo o Espírito, nós vamos ver que esse homem, devido a essa renúncia, esse morrer diariamente, nós vamos ver que ele viveu coisas sobrenaturais de Deus. Deus levou ele a lugares, uma condição tremenda. Quantas coisas inefáveis, quantas coisas gloriosas esse homem, ele viveu no Senhor. Ele presenciou, com o Senhor. Mas por quê? Ele determinou no seu coração esse morrer diariamente. E eu quero convidar a você, para que nós possamos ter esse comportamento, essa morte diária, para nós aprendermos, a colocar esse velho homem no lugar dele, Paulo diz: eu morro diariamente, ou seja, ele a cada instante, muitas das vezes a carne se levantando, mas ele dizia sim ao Espírito. E eu tenho uma boa notícia para você: o seu velho homem, ele não tem mais poder sobre a sua vida. É você que tem o controle hoje. É você que tem o controle. Eu e você, nós não podemos deixar esse velho homem estar nos controlando. Eu preciso parar de alimentar esse velho homem. E sempre eu falo daquele versículo que eu gosto muito. Maior é aquele que está em mim, aquele que está em você. Se você olhar na sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, você vai ver que o Espírito de Deus está em você, operando, tanto querer como realizar. E olhando para o apóstolo Paulo, esse homem, ele faz uma declaração que eu e você, nós precisamos meditar nela. Ele diz o seguinte: que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas convinham a ele. Ou seja, tinha coisas que ele não fazia, que ele não participava, porque esse homem, ele estava determinado a viver uma vida totalmente direcionada e controlada pelo Espírito de Deus.
porque esse homem não queria estar fora do reino de Deus, ele queria estar movendo dentro do reino de Deus, dentro do reino de Deus. E uma das coisas gloriosas que nós olhamos, né, que eu e você hoje nós temos o Espírito morando em nós. Jesus, certa feita, ele disse: eu vou para o Pai, eu vou enviar o Consolador, né, para fazer morada em vocês. Jesus disse que ele e o Pai voltaria e faria um lar dentro de mim, de você. Isso é algo sobrenatural. Se eu e você nós dermos ouvido à voz do Espírito, todas as nossas deformidades serão vencidas, serão removidas da nossa vida. Da nossa vida. A Bíblia, né, como eu já disse, ela é bem clara. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há uma graça superabundante trabalhando em você, fazendo morada em você. E olhando para a palavra de Deus, né, nós vemos, eu quero voltar aqui agora a Davi. Nós vamos ver que o grande segredo de Davi, né, nós olhando, é que Davi, ele derrotava, né, muitas das vezes, nós vemos que esse homem mesmo declarou, que ali quando ninguém via, ele derrotou ursos e gigantes, ou seja, no escondido, né, no a sós, ele e o Senhor. Nós vamos ver que ali, onde ninguém via, onde não tinha nenhuma plateia, nós vamos ver um comportamento genuíno daquele moço. E olhando para a vida dele, nós vamos ver que devido a esse comportamento no escondido, aonde ele matou ursos gigantes, quando ele chega diante de Golias, nós vamos ver que ele vai vencer Golias em questão que de minutos, né? O boxeador, o atleta, né, e assim por diante, né, toda modalidade esportiva, né, trazendo para você entender, ela não é vencida no momento ali da prova, no momento da partida, no momento da luta, mas nós vamos ver que a vitória, né, que o atleta tem, na verdade, é no momento que ele está a sós, né, ali no seu treinamento e assim por diante. E Davi nos mostra isso. Sabe, eu quero convidar você, sabe, a buscar, sabe, na sua intimidade, no seu dia a dia, nesses momentos que você está sozinho, sabe, a, de fato, sabe, ter uma vida direcionada pelo Espírito. Quantos de nós, né, nós vivemos, né, uma vida, muitas das vezes dúbia. Na plateia somos uma coisa, na plateia tomamos decisões, né, meramente, na verdade, religiosas, mas no escondido, nos a sós, né, quando nós temos que enfrentar o urso e o leão, as tentações, o pecado, nós cedemos, sabe, é nesses momentos, quando você está a sós, é que muitas das vezes, Deus, ele está te treinando, e olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, ele teve, né, a maior vitória, né, na vida dele, as maiores vitórias, é quando ele estava a sós com o Pai, olhando para o deserto, estava Jesus, e ali também estava Satanás,
Mas Jesus, ali naquele deserto, ele estava completamente direcionado, obedecendo, sujeitando ao Espírito de Deus. Ali naquele momento, Satanás ele foi derrotado. Ele foi derrotado. Sabe, eu não sei o que você tem feito dentro desse quarto sozinho. Eu não sei se você tem cedido às pressões, às tentações desse velho homem, dessa velha mulher. Eu não sei, o que você tem feito quando está sozinho, longe muitas das vezes da sua esposa, do seu esposo, longe do seu pai, da sua mãe, sabe? Mas eu quero convidar você, sabe, a deixar o Espírito a governar a sua vida, a governar a sua vida. Muitos homens, nós olhando, para a história, nós vamos ver que esses homens perderam, quando muitas das vezes eles estavam a sós. Quando eles estavam a sós, cederam a desejos, a paixões carnais. O maior inimigo que nós temos é o velho homem, essa carne. Sabe, eu quero convidar você a mover no Espírito, sabe, a obedecer a voz do Espírito. Eu quero ler Romanos capítulo 8 com você, para que você possa entender. Paulo ele nos dá algo, que nos ajuda muito, que nos leva, a ter uma esperança. Olha o que a Bíblia diz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Olha que coisa gloriosa. Nós vemos aqui que esse pendor da carne, ele vai nos levar à morte, mas sendo guiado pelo Espírito, decidindo segundo a vontade do Espírito, as coisas do Espírito, nós seremos conduzidos à vida. Quero deixar mais um versículo para você, que nós estamos já encerrando. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, nós vamos ver que ele vai deixar uma declaração aqui, que eu e você nós precisamos nos agarrar a ela. Ele diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém? Esse versículo, ele me traz esperança, e ele traz a esperança a você. Olhando para esse versículo, nós vamos ver que a nossa carne, ela está militando
contra o Espírito. Ou seja, que em letra maiúscula, ela está militando contra o Espírito Santo. Sabe o que significa? Que jamais ela vai vencer. Jamais a carne vai vencer o Espírito. E no meio de tudo isso aqui, está eu e você. E o que eu preciso fazer? A Bíblia fala que o Espírito ele coopera comigo, e eu preciso cooperar com o Espírito. Em suas decisões, no seu dia a dia, dê ouvido à voz e ao controle do Espírito Santo. Olhando para as declarações de Paulo, se você for ler as epístolas, esse homem tinha uma preocupação com aquela igreja. Muitas das vezes ele declara, para que eu e você não viesse a endurecer o nosso coração, mas ouvir o que o Espírito está dizendo ao nosso coração. O Espírito que está em mim e em você é um Espírito de vida. E se nós ouvirmos, Ele vai nos levar a tudo aquilo que está relacionado com a vida, com o reino dos céus. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Ela vai me fazer um homem equilibrado, constante e mais do que vencedor. Essa é a palavra que eu quero deixar com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Lembre sempre, a carne, ela quer nos levar a viver momentos, e o Espírito nos quer levar a viver o que diz respeito à nossa eternidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.